Iniciando o nosso videocast, segundo a professora Vânia, né? Nosso videocast, não podcast, porque vídeo, né? Filmagem. E já dando bom dia, né? Às nossas convidadas, eu, Márcia Pena. E eu, Alexandra Della Torre. Eu, Janaína Tales. Eu, Suzete Salles. E Patrícia Salles. E hoje estamos aqui para ouvir a história maravilhosa de Suzete Salles. E também será hoje a inauguração da nossa sala, né, da oficina, da sala de oficina da Conexão Mulher Internacional. E a nossa homenageada, Suzete Salles. Suzete, fala um pouquinho de você para a gente. Você nasceu aqui em Ilhas Ostras? Não, eu sou natural de São Gonçalo, São Gongon. Então eu nasci em 1956, né? E foi assim, uma infância muito triste, né? Em São Gonçalo. Em São Gonçalo, né? E somos 11 irmãos, né? E nosso pai, assim, era muito rígido com a gente, né? São quantos irmãos? 11 irmãos comigo, né? 11 filhos, né? 11 comigo. E, assim, quando eu nasci foi até muito triste, porque eu nasci de 7 meses. E eu Você era caçula? Você foi mais... Não, eu sou a 11ª filha. Então foi a caçula, foi a última. Não, 11ª é... 11 filhos? Isso, desculpa. E naquela época eu pesava 600 gramas. Nossa, que pressa de voar. Era uma coisinha assim. E mamãe contava que eu fui criada numa caixinha de sapato. Uma bonequinha, né? Parecia uma bonequinha. E eu tomava banho com leite de vaca, não podia ser água. O segredo dessa pele maravilhosa. Desculpa, eu não sei. Porque a parteira dizia que era para engrossar a minha pele. Eu não tinha unha, eu não tinha cílios. Nasceu antes, né? E para amamentar a mim era com conta-gotas. Que botava o leite, mamãe tirava o leite, né? E dava com conta-gotas. E eu fui criada em cima do guarda-roupa. Porque meus irmãos queriam pegar a boneca para brincar, dizia que era uma bonequinha. Explicar para uma criança, né? Aquele bebezinho. Aquele bebezinho. Então, nem fui, mamãe conta que nem foi para o hospital, nem nada. Eu fui criada em casa mesmo, desse jeito. Aí eu, quando mamãe contava essa história, eu tinha vergonha, eu chorava. Eu tinha vergonha, criança, 5 anos, 6 anos, né? Não consegue entender. Não conseguia entender. E foi assim, e mamãe disse que várias vezes pegava a minha irmã catucando com a vassoura. Para pegar a boneca para brincar. Né? Então eu fui criando assim, com a mamãe contando a minha história. E eu contei, né? Contava para os meus filhos a minha história, né? E a minha nora, o meu genro, quando a gente se reúne para contar, todo mundo começa a rir. Então eu conto hoje que a minha existência hoje foi um milagre. Com certeza, naquele tempo. Naquele tempo. Fora de uma incubadora, né? Fora de um sistema hospitalar. Isso, não fui para o hospital. Muito amor, né? Muito amor mesmo. Foi assim, né? Um envolvimento dos meus pais comigo, né? Foi assim uma coisa incrível. E assim, quando você cresceu, então, seus irmãos tratavam como uma princesa. Era uma princesa, assim, aquela princesa que foi crescendo, aí depois não deu mais naquela caixinha, teve que passar por uma maior. Caixinha de mercado, talvez, não lembro se naquela época existia, né? Era caixinha de mercado maior. Mas mamãe conta que quando eu fiz 5 meses, não era mais aquela Suzete. Eu já estava gorda, bonita. Né? Saí daquela caixinha. Eu saí daquela caixinha. Aí eu passei pro berço, né? Porque 11 filhas, era de 2 em 2 anos, era um filho. E já tinha o berço, né, dos outros. E já tinha o berço dos outros. Aí aqueles já passavam para dormir no chão, que a gente não tinha cama, dormia na esteira. Era uma esteira. O papai comprava saco desses de padaria, de pão. Hoje diz que é pano de chão, né?
para fazer pano de chão. Saco de farinha, né? Saco de farinha. E mamãe sempre costurou, sempre teve máquina. Então mamãe costurava aqueles 4 sacos de padaria e fazia lençol para gente, para forrar a cama e para a gente se cobrir. Aquilo clarinho, clarinho, clarinho. Então, era 4 lençóis. Era 2 para forrar as esteiras e 2 para a gente se cobrir. E nesse carinho todo você foi crescendo e foi também tomando amor pela costura, né? Tomando amor pela costura. Você desde pequena costura ou a costura aconteceu por uma necessidade na sua vida? Aconteceu por uma necessidade. Eu quando tive meu... Aí eu fui, casei, uns 15 anos. Lá em São Gonçalo, tudo isso lá em São Não, Gonçalo. aí, em São Gonçalo, nós viemos para Cabo Frio, eu já tinha 6 anos. Né? Pequena. Então, na verdade, sua adolescência foi em Cabo Frio? Foi em Cabo Frio, foi aos 6 anos. E nossa última irmã nasceu em Cabo Frio. Ah, então tem uma depois de você? Teve. Então você é a depois, 10ª filha. A 10ª filha. Então, aí a gente veio para Cabo Frio, porque papai foi obrigado a vir. Ele era taxista e trabalhava na ambulância. Aí houve uma época de desemprego e um amigo do meu pai arranjou um emprego para ele de motorista em Cabo Frio, na ambulância, que estava precisando. Naquela época não tinha concurso público, né? Uhum. Eu tinha um serviço, eu chamava você e você entrava naquele serviço, naquela vaga. Aí papai veio, deu certo, trouxe a família para Cabo Frio. A gente morou de aluguel um tempo, até que papai conseguiu juntar um dinheirinho e fez um barraco. Nós fomos criados, na nossa adolescência, um barraco de madeira. De madeira. Lá Nossa, no centro de Cabo Frio, na Orla. No Jardim Caetano. No Jardim próximo à Caetano. rodoviária. Próximo à rodoviária, ali em outro bairro. Uhum. São Cristóvão, aí vem o bairro Jardim Caetano. Ali foi a nossa adolescência, foi ali. De todos os meus irmãos, a minha irmã mais velha hoje tem 80 anos, Glorinha. a Glória, né? Eu tive o prazer de conhecer. Aquela, né, fez 80 anos. E nós fomos crescendo. Só que os estudos eram pouco naquela época. Eram pouco. Então, assim, eu estudei num colégio que quando você não passava de série, não tinha chance de continuar. Eu parei de estudar aos 12 anos, 11 ou 12 anos, não me Na lembro, segunda série, né? na 2ª série. Eu não passei, não estuda mais. E papai era muito rígido e dizia assim, vai puxar carroça, vai trabalhar. Isso mesmo, eu fui trabalhar numa padaria aos 12 anos. E aos 15 você casou. E aos 15 eu conheci o meu namorado, né, que é o pai dos meus 3 filhos, né? E ficamos noivos, 15 anos. Mas naquela época, né, fiz a besteira de engravidar. O mais velho? Eu tive ele com 16 anos. Ah, Mulher. como é que é o nome dele? Leonardo. Leonardo é o mais velho. É o mais velho, tem 53 anos. A Janaína com 52 e a Patrícia com 47. A Patrícia é caçulinha. É a caçulinha. Aí eu não tive mais. Mas Aí, tudo isso em Cabo Frio. tudo isso em Cabo Frio. Então, o meu marido era assim. Foi uma convivência um pouco difícil, porque ele era muito ciumento. Era pescador. Era pescador, Furava poço. furava poço artesiano e era pedreiro, um Era ótimo pedreiro. Era um trabalhador de verdade, né? Trabalhador de verdade, ele não Muitas parava. casas ali perto. Imagina. Atrás do convento em Cabo Frio, tem algumas casas ali que foram construídas por ele. Nossa, que legal. Foram construídas por ele. Até uns 10 anos atrás, eu ainda tinha um conhecimento ainda desse pessoal. Aí depois foram morrendo, né, as pessoas, passando para outros, foram vendendo, né? E hoje eu não conheço mais o pessoal que mora ali, mas eu conheço a casa que foi construída ainda por ele. E a costura, como é que ela aconteceu na sua vida? Então, a costura foi o seguinte, o enxoval. Comecei pelo enxoval do meu filho mais velho. A minha mãe que fazia o enxoval dos filhos. E eu e a Glória, que moramos ali
fizemos um puxadinho ali no quintal muito grande. Tinha o barraco do papai, aí minha irmã fez um puxadinho, eu fiz mais um puxadinho e fomos viver juntos ali. E para fazer, não tinha dinheiro para comprar roupa. Aí a gente comprava tecido numa loja de timinho lá em Cabo Frio na época, né? Há 53 anos atrás, comprava aquele cambraia ou opala, né? Quem conhece esse tecido que não existe mais, né? E mamãe cortava os pagãozinhos. E eu costurava na máquina. Minha mãe me ensinou a costurar, me ensinou a Glória, a minha irmã mais velha. Então nós construímos um enxoval dos nossos filhos. E bordava. Você já ouviu falar em bordado de candurinha? Com essa linha da Ilha da Madeira de 6 fios? Essa eu não conheço, não. Não. Eu ainda vou trazer para vocês, eu acho que eu vou lembrar e vou mostrar para vocês. Então, ali era lençolzinho para eles, travesseirinho também, e o mijãozinho, Então, vocês fez tudo enxoval, era feito nas minhas mãos, cortado pela minha mãe. Aí, ele era menino. Naquela época não tinha ultrassom para saber o sexo dos outros filhos. Esse branquinho mesmo. Aí a cor Né? era neutra para saber, não saber também eu. Não sabia, né? Aí tinha mais branco do que azul e rosa, né? Só que quando, sem experiência nenhuma, quando ele fez, o Leonardo fez 3 para 4 meses, eu engravidei da Janaína. Aí eu já tinha 17 anos, né? O enxoval já está praticamente pronto. Praticamente pronto. Aí eu vou para o hospital, nasce uma menina. E agora? Usou as roupas do irmão. Aí não, Quem tem irmão Pode é isso beber, mesmo, já está acostumado. acostumado, e até crescer mais um bocadinho para fazer vestidinho. Aí eu levei 5 anos para engravidar da Patrícia. Intervalo bom. Intervalo bom, né? Mas você já estava trabalhando com costura para fora nessa época? ou Não, ainda não. Só mesmo para casa. Só mesmo para casa. Aí, mas eu, naquela época, eu fazia assim, nunca entrei em aula de costura, É um dom, né? Eu Passava de fazia, mãe pra mas eu filho fazia mesmo. vestidos. Fazia vestido para elas, fazia para mim. Fiz para minha sogra, a primeira sogra, fiz muito vestido para ela. Eu fiz um blazer, né? E calça comprida para ela, levou muitos anos ela usando aquele blazer e a calça comprida. Que eu fiz. Botando em cima do jornal fazendo um modo. e fazendo molde. É realmente um dom, né? Né? A gente agora vai dar um intervalo. Para daqui a pouco ela contar a fase dela como mãe dessas, né, meninas e também do Leonardo. Até já, gente.